Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos de mais uma aula de geografia com o professor Rafael. Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Como está o tempo neste momento onde vocês moram? Está nublado? Está com céu limpo? Está chuvoso? Particularmente aqui, o céu está bastante nublado, agora há pouco estava chovendo. Eu tentei iniciar essa aula lá fora, né, para tratar sobre climatologia, mas começou a chover, acabou que eu corri e vim para o nosso lugarzinho. Mas a aula de hoje é sobre climatologia, sobre clima, por isso que eu fiz essas perguntas iniciais. Como está o tempo na sua casa? Como está o clima na sua região? Qual das duas perguntas é a correta? Tempo, clima. Pessoal, eu vou começar essa aula falando sobre climatologia e meteorologia e falando sobre a diferença entre as duas. Pessoal, a meteorologia, ela vai estudar o comportamento momentâneo da atmosfera, certo? Então, os dois, tanto climatologia como meteorologia, vão estar estudando o comportamento da atmosfera, certo? Entretanto, a meteorologia vai estar estudando o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, um curto espaço de tempo, né, desse comportamento atmosférico. Já o clima, né, a climatologia, na verdade, ela vai estar estudando um período de médio e longo prazo, certo? Então, basicamente, para fazer o estudo da climatologia, eu vou estar analisando o comportamento diário da atmosfera no longo período, médio e longo período de tempo, para poder estabelecer o comportamento climático de uma região, certo? Então, se eu falo que o clima, que o tempo está nublado, eu estou me referindo a um estado momentâneo da atmosfera, então eu estou me referindo ao tempo, certo? Então, o tempo está fechado. Vai chover bastante. Tempo. A partir do momento que eu falo que costuma chover bastante nos meses de junho, julho e agosto na minha região. Nesse caso, eu estou me referindo ao clima, porque é um comportamento que costuma acontecer anualmente, certo? Só que para estabelecer esse comportamento anual, foi necessário que houvesse uma análise do comportamento da atmosfera em pelo menos 30 anos, certo? Então, ano 1, observamos que choveu bastante nesses 3 meses que eu acabei de citar. No ano 2, mesmo comportamento, ano 3. Então, esse comportamento ele foi predominante num período de mais de 30 anos. Aí eu estabeleci o comportamento climático daquela região. Então, eu estabeleci o clima. Se eu falo de estado momentâneo, se eu falo agora está chovendo ou está nublado ou está seco, eu estou me referindo a tempo. Beleza? Eu acho que isso aí ficou bem claro. Acho que ninguém vai sair com dúvidas a respeito de climatologia e meteorologia e a respeito da diferença entre tempo e clima. Tudo ok, né? Outra coisa, pessoal, para falar sobre climatologia, é inevitável a gente não iniciar falando sobre a atmosfera, né? É preciso iniciar, na verdade, falando sobre a atmosfera. Que a atmosfera é a camada gasosa que envolve o planeta Terra, né? Essa camada gasosa, ela vai ser subdividida em outras camadas. Então, nós vamos ter a troposfera, a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Então, essas são as 5 camadas da atmosfera. Sendo que a principal para os estudos de climatologia e para os estudos geográficos aliás, para os estudos de meteorologia, né, principalmente, e os estudos geográficos, é a troposfera. Por quê? É justamente na troposfera onde ocorrem os chamados fenômenos meteorológicos. É também essa camada que tem cerca de 75% dos gases que envolve toda a atmosfera, certo? Então, por estes motivos, ela é sempre a mais estudada e sempre a mais trabalhada, porque é onde envolve todos os fenômenos que nós estudaremos mais à frente, certo? Sabendo disso, nós partimos para os elementos e fatores do clima. Qual a diferença entre elementos e fatores do clima?
Pessoal, basicamente a diferença é bem simples. Elementos são aqueles pontos, aquelas características que compõem um clima, certo? Então, temperatura, pressão atmosférica, o comportamento dos ventos, né? Nós temos precipitação e umidade. Esses são os elementos que compõem um clima. Então, se eu vou analisar o clima semiárido, eu vou falar sobre a temperatura do clima semiárido, como é o comportamento da temperatura, como é o comportamento da pressão atmosférica do clima na região semiárida, como é a precipitação, chove muito ou chove pouco, como é o comportamento dos ventos, é uma região que costuma ser uma área de dispersão ou uma área de recepção de ventos, né? E a umidade do ar, é um ambiente úmido ou um ambiente seco, ou seja, são elementos que estão contidos diretamente no comportamento e que acabam fazendo com que os climas sejam diferentes, porque esses elementos são diferentes, certo? Ou é quente ou é seco, ou é úmido ou é frio, ou a pressão atmosférica é alta, ou a pressão atmosférica é baixa, né? Os ventos são fortes ou fracos, a região é uma região de recepção ou dispersão de ventos, né? São elementos que fazem com que os climas sejam diferentes. Beleza? Essa parte aí, tudo compreendido, né? E fatores, professor? Basicamente, os fatores atmosféricos são aquilo que faz com que os climas sejam diferentes, mas que acabam modificando suas características, né? Então, são elementos que têm poder de modificar o clima. Né? Simplificando. Enquanto os elementos compõem o clima, são elementos que compõem o clima, os fatores eles acabam modificando as características dos climas. E aí, quais são os principais fatores, na verdade? Primeiro, latitude, distância para a linha do Equador. Nós sabemos que quanto mais próximo da linha do Equador, maior a recepção de raios solares, consequentemente mais quente. Mais distante da linha do Equador, mais frio, né? Então, esse fator acaba fazendo com que eu tenha climas mais quentes nas regiões próximas à linha do Equador, climas mais frios nas regiões mais distantes ao Equador, mas não é o único fator, porque eu tenho altitude. Então, vamos imaginar que eu tenha um determinado lugar que fica próximo à linha do Equador, mas que está a 4.000 metros de altitude. Lembrando que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Certo? Cerca de 150 metros acaba diminuindo 1 grau na temperatura. Então, lugares, mesmo que sejam lugares que teoricamente seriam quentes por causa da latitude, latitudes baixas, mas quando a altitude é elevada, nós acabamos tendo esse fator interferindo e sendo um fator dominante, certo? Então, nesse caso, Cordilheira dos Andes, por exemplo, lá na Venezuela, a Venezuela está sendo cortada praticamente pela linha do Equador. No caso da Venezuela, eu tenho que, pela latitude, um clima mais quente. Só que tem áreas na Venezuela onde eu tenho a Cordilheira dos Andes, um clima mais frio, por causa da altitude, certo? Então, 2 fatores analisados. Temos, assim, aí esse fator altitude está diretamente envolvido com relevo, certo? Fator relevo. Temos também como fator o solo, certo? O tipo de solo também vai acabar contribuindo com as diferentes variações climáticas, certo? Se eu tenho um solo mais exposto ou um solo mais escuro ou mais claro, vai acabar também provocando no comportamento climático, certo? Solos mais claros, eles acabam tendo um poder de reflexão maior. Então, os raios solares que chegam acabam dispersando-se de forma mais rápida. Em solos mais escuros, o que é que acontece? Os solos mais escuros acabam absorvendo mais esses raios solares
e diminuindo o seu poder de reflexão, né? Que é o fenômeno que nós costumamos chamar de albedo, que é o poder de reflexão dos materiais, certo? Então o solo também interfere no clima. A vegetação, certo? A presença de vegetação vai ser um fator que também vai acabar possibilitando que os climas eles sejam diferentes. Continentalidade e maritimidade, ou seja, maritimidade, a proximidade com o oceano acaba interferindo no clima. Distância para o oceano, ou seja, está no meio do continente, que é a continentalidade. Então, acaba também interferindo no clima. Por quê? Pessoal, no caso da continentalidade, da maritimidade, o que nós iremos levar em consideração é o poder de absorção de calor que a água e a terra têm, certo? Então, a água, ela costuma se aquecer bastante, mas de forma lenta. Então, ela se aquece, mas de forma lenta. Então, quando os raios solares aparecem, a água começa aos poucos se aquecer, mas é um processo demorado. Quando chega a noite, nós temos ainda a água quente, né? E quando o sol ele está ausente, a água começa a perder o calor, mas ela perde de forma lenta, certo? Então, normalmente as noites em lugares mais litorâneos são um pouco mais abafadas, mais quentes por causa desse fator. Do outro lado, nós temos a continentalidade. No meio do continente, né? A terra ela se aquece rápido. Então, o sol apareceu, rapidamente a terra começa a se aquecer e a temperatura começa a se elevar. Quando o sol, né, começa a baixar, automaticamente a terra começa a perder calor e perde calor de forma muito rápida. Então, lugares no meio do continente tendem a ser mais frios à noite, por causa do fator continentalidade. Beleza? Ótimo. Pessoal, em relação à ação humana, a ação humana também podemos considerar como um fator climático, né? O ser humano atualmente está tendo aos poucos, mas agora ultimamente, depois da Revolução Industrial, de forma mais intensa, né? A possibilidade e o poder de modificar também as características climáticas, certo? Além desses, nós temos as correntes marítimas, porque dependendo no oceano, a água está em movimento, certo? E nós temos como se fossem rios dentro do oceano. E a água, né, que vai estar em movimento ali, ela vai carregar consigo algumas características como densidade, temperatura e velocidade, que pode ser diferente da água que está no entorno, certo? Então, dependendo de onde essa corrente marítima sai, ela vai carregar essas características e automaticamente interferir nos locais para onde ela está se destinando. Então, um exemplo, se uma corrente marítima sai de uma região polar, ela sai fria. E automaticamente, indo para uma região mais quente, ela vai acabar baixando as temperaturas. A mesma coisa acontece com as massas de ar, que é mais um fator, certo? As massas de ar, nós temos, por exemplo, a massa de ar polar. Essa massa de ar polar pode ser continental ou oceânica. Se a massa de ar for continental, ela vai ser polar, né? Vai ser fria, mas continental ela vai ser seca, porque não tem muita umidade para que essa massa de ar ela venha absorver. Se ela for polar, mas for oceânica, ela vai ser fria e úmida, certo? E aí, para a região que ela for, ela vai levar a temperatura fria e vai levar a umidade, certo? A mesma coisa acontece se for uma massa de ar que nascer numa região equatorial, por exemplo. Ela vai ser equatorial, se a equatorial é quente. Se ela nascer no oceano, ela vai ser úmida. Se a origem dela for no continente, ela tende a ser seca. Nós temos uma especial, que é a massa de ar equatorial, continental, que nasce no norte do Brasil, certo? Ela não é seca.
Mas ela não é continental, professor? Sim, mas a região de origem dela apresenta uma umidade elevada. Por quê? Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, grande quantidade de água, e a maior floresta equatorial do mundo, que também contribui nesse processo com a evapotranspiração, certo? Então, nesse caso específico, a massa de ar continental do norte do Brasil, equatorial, né, ela vai ser quente, mas ela vai ser úmida por causa da bacia amazônica e da floresta amazônica. Beleza? Então, esses são os fatores climáticos, certo? Dominando isso, vamos para a próxima fase. Pessoal, temperatura variando de acordo com a latitude, certo? Já falei um pouquinho a respeito disso, mas vamos deixar mais forte, né? E concretizar o conhecimento agora. No caso da temperatura, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Mais distante da linha do Equador, mais frio, certo? Por quê? Por causa do eixo de inclinação do planeta Terra, onde os raios solares eles não vão estar chegando em todas as partes do planeta com a mesma intensidade. Eles vão chegar com mais intensidade, normalmente nas regiões equatoriais, com menor intensidade nas regiões polares, certo? Um outro detalhe, que aí em relação ao albedo, o que é que acontece? Nas regiões polares, nós temos a neve, né? Ou a neve, o gelo, com uma coloração esbranquiçada. Que, quando a gente vai falar de reflexão, de poder de reflexão ou absorção, o que é que acontece? O gelo, ele não tem grande poder de absorção. Ele tem grande poder de reflexão. Então, os raios solares que chegam na região, a maior parte dele não é absorvida. O calor não fica contido, né? Ele acaba refletindo. E isso contribui para as baixas temperaturas nas regiões polares. Beleza? Temos também a temperatura variando de acordo com a altitude, né? Como eu falei também anteriormente, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Vou passar para vocês alguns exemplos aqui. A cidade de Fortaleza, que fica no Ceará, ela está a cerca de 21 metros de altitude. A temperatura média é cerca de 26,5 graus. Vamos para o segundo exemplo. Temos a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem 2 metros de altitude, 23,8 graus. Cidade de Porto Alegre, 10 metros de altitude, 19,5 graus. Ô professor, nesse caso aí, não está variando muito com a altitude. No caso da cidade de Porto Alegre, por exemplo, ela está mais ao sul em relação à cidade do Rio de Janeiro. Então, como as duas cidades elas estão em altitude semelhante, 2 metros e 10 metros, a temperatura deveria ser praticamente a mesma, né? Só que o Rio de Janeiro está um pouco mais acima em relação a Porto Alegre, e quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, né? Então, o Rio de Janeiro tem 23,8 graus, enquanto Porto Alegre tem 19,5 graus, certo? E nesse caso aí, não é quanto a altitude em si, é quanto a latitude, distância para a linha do Equador. Mas vamos para outro exemplo. Petrópolis, pertinho ali do Rio de Janeiro. A cidade está a 809 metros de altitude. Qual vai ser a temperatura? 18,4 graus. Ou seja, nós já temos uma diferença considerável em relação à cidade do Rio de Janeiro, mesmo as duas cidades estando relativamente próximas em relação à latitude. Ou seja, a altitude ela vai interferir bastante no comportamento climático, certo? Por isso que nós temos, por exemplo, o clima tropical de altitude, certo? Porque a altitude vai interferir no clima, mesmo sendo uma região tropical, mas a altitude ela vai causar essa diferença climática de temperatura, certo? Beleza? Ok. Falando sobre pressão atmosférica, que leva sempre dúvida para a galerinha, então presta bastante atenção. Pressão atmosférica é basicamente o quê? Repetindo, já falei, mas agora para deixar tudo certo, né? Ninguém vai sair com dúvida aqui não. Pessoal, pressão atmosférica, força que é exercida, certo, sobre o ar
em determinado ponto da superfície. Então, nós vamos ter ela variando quanto à latitude e quanto à altitude, certo? Primeiro vamos falar quanto à altitude. Pessoal, eu estou a nível do mar, ó, a nível do mar aqui, certo? E aqui eu estou a 3.000 metros de altitude. Toda essa parte aqui é uma camada de gases, certo? E esses gases do ar têm peso, mesmo que a gente não perceba, mas existe um certo peso. E esse peso aqui está exercendo força sobre a superfície. Então, nesse ponto aqui, eu tenho alta pressão, porque essa quantidade de gás está exercendo força sobre, sobre a superfície, certo? Aqui em cima, 3.000 metros de altitude, eu vou ter uma determinada concentração de gases, mas o ar é mais rarefeito. A concentração de gases aqui em cima é menor. Então, o peso vai ser menor. Se o peso é menor, a pressão atmosférica é menor. Certo? Então, nível do mar, maior pressão atmosférica. Se você está em uma certa altitude, menor pressão atmosférica, certo? Isso, pressão atmosférica, levando em consideração a altitude. Mas nós temos também a pressão atmosférica, levando em consideração a latitude. Como é que funciona essa questão da pressão atmosférica, levando em consideração a latitude? Pessoal, os ventos, eles vão se comportar da seguinte forma. A temperatura fria, né? Os ventos frios, eles se deslocam, certo? Sempre o deslocamento vai sair de uma área fria para uma área mais quente. Então, nesse caso, o que acontece? Os ventos, eles vão sair da região dos trópicos em direção à região do Equador. Certo? Então, olha só o movimento. Então, ela vem da região dos trópicos, que pega a temperatura da região polar ali, então, temperaturas mais baixas, o ar mais frio, se desloca em direção à linha do Equador, certo? Chegando na região da linha do Equador, nós temos o quê? O contato entre um ar frio e um ar quente. Vai ter a formação de nuvens, certo? Então, aquele ar quente que se uniu com ar frio vai subir, né? Vai ter essa ascensão. Nessa subida, surge um espaço entre a superfície e essas nuvens que acabaram de se formar e o ar. Esse espaço aqui vai ser um espaço de baixa pressão, certo? Então, na região dos paralelos, eu vou ter uma área dos trópicos, eu vou ter uma área de alta pressão. Na região da linha do Equador, uma área de baixa pressão. Então, normalmente, nas áreas mais quentes, baixa pressão. Áreas mais frias, alta pressão, certo? Isso levando em consideração a latitude. Beleza? Essa parte aí? Entender a parte do espaço que surge para a formação de uma zona de baixa pressão, né? Ok, vocês são desenrolados. Outra coisa, pessoal, em relação aos fatores e elementos climáticos, né? Elementos, na verdade. Nós temos como elementos, um dos elementos, o vento, né? Então, falando um pouquinho mais sobre os ventos, existem ventos constantes e ventos periódicos, certo? Ventos constantes acontecem sempre. Ventos periódicos são sazonais, certo? Eles vão ter períodos do ano que eles vão se comportar de formas diferenciadas. Quando falamos sobre ventos constantes, nós vamos falar de dois. Os ventos alísios e os ventos contralísios, certo? Pessoal, basicamente os ventos alísios são esses ventos que eu acabei de citar, certo? Que se deslocam dos trópicos em direção ao Equador, certo? E aí forma um ciclo, certo? Então se desloca em direção ao Equador, sai do trópico e volta, né? Então fica nesse ciclo.
E nós temos os ventos contralísios. Nesse caso aqui, são ventos secos que sopram do Equador para os trópicos. Então, alísios saem dos trópicos em direção ao Equador. O retorno é chamado de ventos contralísios, certo? Ventos quentes, porque está saindo da região equatorial em direção aos trópicos, uma região mais fria. Beleza? Contralísios e alísios, tudo certo? Ok. Pessoal, nós temos os ventos periódicos. E um dos melhores exemplos são os ventos de monções, certo? É um mecanismo, né, de monções. Como é que funciona as monções? Primeiro, é um fenômeno sazonal, periódico. Ele não acontece, não é uma dinâmica diária, é uma dinâmica que acontece anualmente com uma troca de áreas de alta pressão e baixa pressão. E aí nós vamos ter as monções de verão e as monções de inverno, certo? Então vamos lá, vamos começar pelas monções de verão. Nas monções de verão, nós vamos ter o oceano mais frio, certo? Que o continente, porque o continente está no verão, então está superaquecido. Então, no continente eu tenho uma zona de baixa pressão. No oceano eu tenho uma zona de alta pressão, porque o oceano está mais frio. Então, os ventos vão se deslocar do oceano em direção ao continente. Pessoal, se uma massa de ar nasce no oceano, ela vai ser úmida. Então, o que é que acontece com essa movimentação da massa de ar? Ela vai levar a umidade para o continente. E aí nós temos chuvas torrenciais na região da Índia, Bangladesh e todo o sudeste asiático ali. Ele vai acabar sofrendo com o clima, com o mecanismo de monções, certo? Aí nesse caso aí nós poderíamos chamar de monções marítimas, porque está saindo do oceano em direção ao continente. Isso acontece no verão. Lembrando, pessoal, verão para quem? Hemisfério norte, porque a Índia e o sudeste asiático, né, estão no hemisfério norte, certo? Então, nesse caso, como nós aqui no Brasil estamos no hemisfério sul e estamos no inverno, isso quer dizer que lá está no período do mecanismo de monções, certo? Então, interessante, ventos de monções. Aí chega o inverno, lá no final do ano para eles, porque para a gente é verão, né? Então lá no final do ano isso se inverte. Como a região vai estar no inverno, o continente vai estar mais frio e o oceano mais quente. O oceano passa a ser uma área de baixa pressão, o continente passa a ser uma área de alta pressão. Aí nesse momento o que acontece? Os ventos vão sair do continente, porque está mais frio, em direção ao oceano. Aí nós temos uma massa de ar seca, certo? Então é um período com baixa umidade na região. Beleza? Clima de monções, tudo certo? Bem simples, né? Você entendeu a ideia de alta pressão e baixa pressão, você consegue dominar tranquilamente o mecanismo de monções, certo? Temos também, pessoal, um outro tipo de vento que é considerado periódico, é a brisa. E tô na brisa, nada minha bala, que delícia. Hoje estou de boa, estou na... Que horror. É Isa, né, que faz isso. Pessoal, nós temos 4 tipos de brisa, certo? A brisa marinha, a brisa continental, a brisa do vale e a brisa da montanha, certo? Primeiro, a brisa marinha e a brisa continental, elas vão estar diretamente envolvidas. Vamos entender. É praticamente o mesmo processo do mecanismo de monções, certo? E no caso das brisas, elas acontecem, da brisa continental e marítima, ela acontece nas regiões litorâneas do mundo todo. Como é que funciona? Durante o dia, como é que está a temperatura? Normalmente mais quente. Então, o oceano, que terra se aquece mais rápido, vai estar mais quente.
aliás, desculpa, o continente vai estar mais quente. O oceano vai estar mais frio. Se o oceano está mais frio, durante o dia, os ventos saem do oceano em direção ao continente. Então, a temperatura seria relativamente mais agradável, certo? Porque a brisa, nesse momento, é a brisa marítima. Os ventos estão vindo do oceano em direção ao continente. À noite, isso se inverte, porque o continente acaba se resfriando rápido, enquanto o oceano demora para perder o seu calor. Nesse processo, há uma mudança de zona de pressão. E o oceano, que estava na área de alta pressão, vira baixa pressão, porque está mais quente. E o continente é alta pressão. Então, os ventos agora se deslocam do continente em direção ao oceano. E aí nós temos uma brisa continental. Por isso, pessoal, que em regiões litorâneas, à noite, até determinado horário, é abafado, certo? É bem abafado, porque está acontecendo esse processo de inversão, certo? Então, os ventos estão saindo do continente para o oceano. Durante o dia, do oceano para o continente. Brisa. Beleza? Agora, essas são a marítima e a continental. Nós temos também a brisa do vale e a brisa da montanha. No caso, pessoal, à noite, o que é que acontece? A região da montanha, ela vai estar mais fria, muito mais fria, certo? Então, os ventos, eles costumam descer em direção ao vale. Então, eu tenho no topo dessa montanha uma zona de alta pressão e no vale uma zona de baixa pressão, certo? Durante o dia, há uma inversão e os ventos passam a se deslocar do vale em direção ao topo da montanha, certo? Beleza? Aí essa é a brisa do vale e brisa da montanha. Tudo ok, né? Nós temos também alguns outros comportamentos de ventos mais específicos, né? De regiões mais específicas. Nós temos, por exemplo, o minuano e pompeiro, certo? Que acontece na região sul do país, certo? São ventos locais e variáveis, certo? Então é meio irregular, ele não tem uma periodicidade mais fixa. No caso das monções, há uma transição aqui, inverno-verão acontece. No caso das brisas, constantemente, dia e noite, está tendo essa variação. No caso desse minuano e do pompeiro, nós não temos um período específico de ocorrência, ele não é necessariamente anual, certo? Meio que surgem de forma inesperada. Nós temos também os ventos perigosos, né? Os ciclones e os tornados. Sendo que os ciclones, dependendo da região do planeta onde eles ocorrem, eles podem ser chamados de furacões ou de tufões, certo? Então, normalmente são chamados de tufões quando ocorrem na região da Ásia e de furacões quando ocorrem no Atlântico, no Oceano Atlântico Norte, certo? Principalmente no Oceano Atlântico Norte, que é a zona de maior ocorrência de furacões aqui, né, na região da América. E aí, pessoal, no caso dos ciclones, nós vamos ter os tropicais e os extratropicais, certo? Os tropicais, eles vão ter próximo da superfície, certo? No centro da tempestade vai ser mais quente que a região em torno, certo? E os ventos mais fortes vão ser próximos à superfície. Os ciclones tropicais. Já os ciclones extratropicais, o centro da tempestade vai ser mais frio que os ventos no entorno e os ventos mais fortes eles vão estar concentrados na parte mais superior dessa tempestade, certo? Quando um ciclone ele passa de 120 quilômetros da velocidade por hora, 120, certo? Quilômetros por hora, em relação à velocidade, ele passa a se chamar de furacão, certo? Inferior a esse valor, ele
fica só sendo chamado de ciclone mesmo. Beleza? E nós temos também os tornados, certo? Pessoal, os tornados, eles possuem um poder de destruição mais forte, nascem no continente, certo? Uma diferença entre o furacão os furacões e os tornados é que os furacões eles nascem no oceano, já os tornados eles nascem no continente. O furacão você não consegue ver ele na sua totalidade. A olho nu aqui eu consigo visualizar um furacão, não consigo. Eu consigo visualizar o tornado, certo? Então, quando você visualiza aquele redemoinho ali, que muitas vezes a gente recebe imagens nas nossas redes sociais, ou vê na TV, ali o tornado. Quando é uma tempestade, né, de grande porte, e aí dependendo da velocidade, né, aí nós vamos ter o furacão, certo? Então o furacão abrange uma área maior do que um tornado, mas o tornado tem um poder de destruição muito, muito maior, devido à questão da velocidade, certo? Os ventos chegam em alguns casos a 500 km por hora, certo? Podem chegar até 500 km por hora. Nós temos também as precipitações, certo? Elas podem acontecer de forma superficial ou de forma não superficial. As não superficiais podem ser a neve, o granizo ou a chuva, certo? Então, estado sólido ou estado líquido, a gente vai ter essa precipitação. Isso não superficial, ou seja, em grandes altitudes. Já as superficiais são aquelas que ocorrem na superfície ou próximo da superfície, certo? Então, orvalho, por exemplo, que são aquelas pequenas gotículas que acabam ficando em plantas ou na própria superfície, certo? Elas se formam na própria superfície a partir da condensação, certo? Orvalho. Nós temos também a neblina, já é o vapor de água que acaba condensando, mas que forma uma camada mais espessa, né, na superfície. E a geada, que aí formam-se cristais de gelo, já ocorre em regiões de clima mais frio, certo? Então essas são as superficiais. Pessoal, em relação às chuvas, para a gente concluir a nossa aula hoje, nós temos 3 tipos de chuvas, certo? A primeira delas são as chuvas frontais. Basicamente, pessoal, as chuvas frontais, elas ocorrem quando há o contato entre duas massas de ar. Uma massa de ar quente entrando em contato com a massa de ar fria, certo? Então, aquela zona de contato entre as duas massas acaba provocando a condensação e, consequentemente, a precipitação, certo? Esse tipo de chuva ele tem uma duração maior, certo? São chuvas mais características para ocorrerem no inverno, tem uma duração maior, como eu acabei de falar, mas são com uma intensidade menor, ou seja, não são chuvas muito fortes, certo? São chuvas que passam o dia inteiro, para 2 horas, mas daqui a pouco está chovendo novamente, mas não de forma muito intensa, certo? Nós temos as chuvas de convecção. Aí no caso das chuvas de convecção, o negócio muda um pouquinho. Por quê? São chuvas que normalmente acontecem no verão, certo? Acontecem devido à alta taxa de evaporação, a formação de nuvens extremamente densas que acabam precipitando no final da tarde, certo? São as chamadas trovoadas, né? E nós temos também, aí no caso de convecção, elas são chuvas mais fortes com uma duração muito menor, ok? Em relação às frontais. E nós temos as chuvas orográficas, que também são conhecidas como chuva de relevo, certo? Exatamente. Então, o que acontece? A chuva de relevo, ela vai acabar ocorrendo porque uma massa de ar que está se deslocando em direção a um determinado obstáculo natural, né, que vai ser esse relevo, uma grande altitude, ela não vai ter forças para passar esse obstáculo. E aí, por não conseguir ultrapassar esse obstáculo, ela acaba precipitando de um lado, certo? E ganhando altitude até conseguir chegar no lado oposto, certo? No lado
o nome do lado que normalmente acontece a precipitação é barlavento, certo? Barlavento é o lado onde acontece a precipitação. Então o ar está se deslocando nessa direção. Desse lado da montanha eu vou chamar de barlavento, onde acontece a precipitação. Do outro lado, onde a massa de ar normalmente ela já chega mais seca, certo? Eu vou chamar de solta-vento, ok? Então essa é a chuva orográfica. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, né, neste momento, mais uma aula. Obrigado por estarem aqui até este momento e um cheiro no coração e até a próxima.